Bom, vocês viram ali na aula teórica que a gente tem um monte de centros linfáticos, né, distribuídos aqui pelo corpo do animal. Só que a gente vai ver aqui alguns linfonodos que fazem parte desses centros, que são os maiores ou os palpáveis, enfim, os que têm relevância clínica ou cirúrgica maior, tá? Bom, então começando aqui da cabeça, a gente tem aqui, ó, o primeiro que faz parte do centro linfático mandibular, é o linfonodo mandibular, que é esse linfonodozinho aqui. Como é que eu sei que é ele? Porque aqui a gente tem a glândula salivar mandibular, ele fica cranial a ela, tá? Ele pode ser em número maior de um, ó. Aqui, por exemplo, tem um pequenininho e um maiorzinho. Mas é sempre o mesmo nome. Sempre o mesmo nome. Quando a gente tem o linfonodo caudal a essa glândula, como é o caso desse aqui, ó, ou sob, mais profundo a essa glândula, como é o caso desse aqui, ó, esses já fazem parte do centro retrofaríngeo, tá? Então são linfonodos retrofaríngeos. Esses retrofaríngeos aqui não são palpáveis, o mandibular é palpável, tá? A gente consegue determinar no animal, verificar se está normal ou não. Aí a gente tem uma outra glândula aqui, que é a glândula parótida, que também produz saliva, e junto dela a gente vai ter o linfonodo parotídeo, que está aqui na pinça. Tá? Então a gente vê um representante de cada um dos três centros linfáticos que fazem parte da cabeça. Do pescoço, a gente só vai ver o linfonodo cervical superficial, porque os profundos são muito pequenininhos e não tem nenhum que a gente consegue ver aqui. Tá? Então do superficial, que eu falei para vocês na aula, a gente tem o ombro do animal, que está aqui. Cranial a ele, a gente tem esse linfonodo aqui, ó, que é o linfonodo cervical superficial ou linfonodo pré-escapular. São sinônimos, tá? Esse também é um linfonodo palpável. Então aqui vocês já viram dois palpáveis, mandibular, pré-escapular ou cervical superficial. Aí a gente vem para o membro torácico, em região de plexo braquial, a gente vai ter o centro linfático axilar, que aqui a gente tem um linfonodo. Pode ser mais de um linfonodo, tá? Nesse animal a gente tem só esse aqui dissecado, tá bom? Aí nós vamos observar aqui nos intestinos do animal, toda essa rede aqui trabecular, ó, toda essa rede aqui que sustenta a vascularização intestinal é chamada de mesentério. Ao longo de todos esses vasos aqui, que estão sendo sustentados pelo mesentério, a gente tem um acúmulo de gordura e junto desse acúmulo a gente tem um monte de tecido linfático distribuído por todo o intestino. Tá? Então os linfonodos mesentéricos são inúmeros, tem muitos, e eles estão distribuídos e eles são bem pequenininhos, milimétricos, ao longo de toda essa rede, justamente para poder avaliar tudo aquilo que é absorvido pelo intestino. Tá? A gente não consegue enxergar um nódulo, tá? Eles estão distribuídos aqui ao longo de todo esse tecido. Diferente desse linfonodo, que a gente observa que ele tem centímetros. Tá? Então essa variação, desde milímetros até centímetros, também é normal, tá? Dependendo de cada linfonodo. Aí a gente vai ter na parte dorsal do abdômen do animal os linfonodos lombares, que ficam aqui no teto do abdômen. E aí a gente tem aqui um representante desse centro, que é o linfonodo ilíaco, tá? Que tá aqui, ó, na pinça. Eles ficam bem juntos da aorta abdominal que está passando aqui, ó. Aí a gente vai ter o que dá pra ver mais aqui, ó, junto do rim, aqui é o rim do animal. Aqui a gente tem glândula adrenal. E bem junto dela, deixa eu ver se não tiraram, não, tá aqui, ó, linfonodo renal. Bem pequenininho, tá? Se a gente for procurar em cada um desses órgãos, a gente acaba encontrando, mas às vezes são muito pequenininhos. E eu tô passando os que realmente a gente acaba tendo que avaliar na clínica do animal. E aqui, caudal a articulação femorotíbio-patelar, o joelho do animal, a gente tem esse outro linfonodo, que é o poplíteo, que também é um linfonodo palpável. Tá? Esse linfonodo está ausente nos equinos. Tá bem? Então aqui palpáveis, vocês viram poplíteo, esse que a gente vai ver na outra peça, o inguinal superficial, também é palpável, mandibular e pré-escapular. Bom, tudo isso aqui, toda a linfa proveniente desses diferentes centros tem um objetivo, que é chegar a esse ducto aqui, ó. Esse é o ducto torácico.
Tá? Ele tá rompido, vocês estão vendo. O que é o normal? Esse ducto, ele vem até o abdômen e recolhe toda a linfa que foi aglomerada aqui do abdômen em um local chamado cisterna do quilo, que também já se foi, tá? Que estaria bem aqui, junto desses grandes vasos aqui, bem profundo. Dessa cisterna do quilo, isso segue para esse ducto, e desse ducto, essa linfa adentra nesse vaso aqui, que é a veia cava cranial. A gente vai ter aqui, ó, em região inguinal, então entre membro pélvico e abdômen, na região de virilha, esse linfonodo aqui grandão. Grandão mesmo. Tá? Que é o linfonodo inguinal superficial. A gente vai ter também aqui, que não tem ali porque já se perdeu, em região hipogástrica. O que é hipogástrica? Caudal ao estômago, que é esse órgão aqui, esquerdo, esse órgão que é o baço.